enxergam o mundo, né? E nesse momento de 1910, por exemplo, as coisas estão indo. E lembre-se que no Brasil nós temos em 1922 Semana de Arte Moderna, nós temos as vanguardas, mas, por exemplo, já em 1914, por exemplo, 15, o Oswald já está em atividade, outros já estão em atividade. Não é uma coisa que começa em 1922, começa antes. Então o mundo todo está mudado porque o mundo todo está vendo esses acontecimentos ali e tudo está mudando. Tem a queda da bolsa também, que eu não lembro que ano que é, gente. Eu quero até ver aqui se para localizar. Olha aqui, gente, meu Deus do céu. Não é. Aqui, ó. Eu tô refletindo a tela aqui, peraí, deixa eu ver. Tô. Aqui, ó. Cortei a laranja em duas e as duas partes não podiam ficar iguais. Para qual foi injusto? Eu, que as vou comer a ambas? É essa a frase que coloca poema Justiça aqui. Eles chamam de Justiça, mas não é o título em si do poema. Então nós temos aqui um poema do Alberto Caeiro que vai trazer essa questão, né, da justiça, como eu falei, como um Deus olhando para a justiça. E daí agora eu acabei de falar uma outra coisa que eu esqueci que eu ia procurar agora. A queda da bolsa. Bolsa. Deixa eu ver se eu localizo assim. Em 1929? Isso, 29, perfeito. Então, 1929 tem a queda da Bolsa de Valores. Gente, aqueles empresários assim ricos, fazendo fila porque não tinham comida, não tinham o que comer, sabe? Ó a transformação que existe nas finanças. Então a transformação é muito grande, gente. O século XX ele vem anunciando uma grande renovação. E daí depois que nós falamos em pós-modernismo, já depois de 45, né? Já em 45. E daí nós temos a tecnologia vai explodir, né? Porque se a gente pensar, gente, 50 anos para cá, 50 não, perdão, 70 anos para cá, as coisas avançaram de um jeito inacreditável. Por quê? Na década de 80 e até a década de 90 para 2000, eu tava ainda lá no céu olhando, né? Essa época, mas eu olhava, né? Não, eu tava aqui na Terra mesmo já. E eu nasci em 81. Então, minha infância foi de 81 a 90 ali. Ela foi a década de 80, claro, continuou depois, quero dizer. Mas até a década de 80 era muito limitado. Quando eu era criança, a TV era aquelas que a gente dava tapa do lado, que era um caixote de madeira. Depois foi modificando aquelas TVs de tubo, coisa e tal. Mas, tipo, a década de 90 mesmo, o desenho dos Jetsons que a gente assistia, ele não tinha... a gente não tinha nem imaginação, a gente não conseguia nem pensar que ia ver que a pessoa ia conversar com uma televisão. Para nós, a gente olhava aquilo e falava, meu Deus, como que a pessoa vai conversar com uma televisão, sabe? Pra gente era um absurdo aquilo, e era mesmo. Hoje eu tô aqui falando com vocês, tô gravando aqui no celular, tô gravando aqui no computador, tô olhando para vocês, dando aula para vocês dessa forma, né? Então vocês veem que é uma transformação tremenda no que a gente conhece por realidade. E isso traz uma ansiedade muito grande, gente. Se vocês pensarem, a gente falava que tinha tempo de visitar as pessoas antigamente, agora não tem mais tempo de visitar. Não é que não tem mais tempo de visitar. Eu vou pensar na minha mãe daí, que lá atrás, na minha época também era meio assim, mas pra mãe lá atrás, eles tocavam um bar, o meu pai e minha mãe, uma bocha lá, a bocha era toda construída com maracujá, né? Aquela parreira de maracujá. Agora eu fiz um enxerto aqui pós-modernista. Aí a mãe pendurava
num pau, assim, as roupas, que não tinha guarda-roupa. Tinha uma cama, depois teve TV, mas não tinha TV. Teve geladeira depois, porque antigamente enterrava-se a bebida para ficar fresca num buraco, assim, no chão, na terra, né? Enterrava não, fechava, fazia um alçapão, alguma coisa assim. Tanto que todas as casas tinham um porão, né? Não se falava muito garagem em si, né? Era porão. Ou seja, como havia menos coisas para você... Eu vou comparar assim, gente. Vocês podem dizer que estou errado, mas pensa bem. Eu moro sozinho, gente. Eu tenho faqueiro, eu tenho garrafa térmica, eu tenho liquidificador, eu tenho forno elétrico, fogão, tem um monte de pimenta, tem leitinho, tem café, tem para ter dispensa com comida, tem milhões, tem cadeira, mesa, computador, tem caixa de som, tem milhões de coisas aqui. Uma dona de casa daquela época e dessa é muito diferente. Porque uma dona de casa daquela época mantinha as coisas limpas, fazia a janta, coisa, mas não tinha tanta coisa. Pegue o Fábio, não sei se ajuda em casa, a Mariana, como menina, provavelmente tem até incumbência maior, porque é assim que a nossa sociedade acaba funcionando. Mas se vocês pegaram já e foram tirar pó das coisas um dia, nesses dias de bastante sol, vocês vão ver que vocês demoram horas para tirar o pó. Depois vocês digam se concordam comigo. Pois então, o excesso de consumo, que é o que a Mariana falou antes também, do consumismo, que começa a se exacerbar, porque a industrialização acarreta o consumismo. Se antes o método era artesanal, para se produzir uma sela de cavalo demorava um tempão lá, né? Hoje nós temos, se produzir um chapéu demorava, hoje o chapéu vai saindo, né? Não tem muito trabalho, né? Por quê? Porque é outro método de produção. Então, para a Copacol, a Copavel, essas cooperativas ali, o trabalho é feito por máquinas. Porque depois, na terceira industrialização, que ocorre no século XX, se eu não me engano, ou final do século XIX, nós temos aí um excesso também de desemprego, se vocês pensarem. A pobreza vai aumentando. Por quê? Porque nós temos uma modificação muito grande nos meios de produção. Então vocês vejam, gente, o tempo, novas necessidades foram criadas, novos desejos. Agora hoje o celular, gente. Vocês veem, o Fábio já me mandou mensagem. Eu não sei se demorei para responder, mas o meu celular eu escolho a hora de responder ele. Se eu quero responder, eu posso até entrar no WhatsApp, tá lá a mensagem do Fábio. Se caso assim, eu dou uma olhadinha e falo, socorro, professor, tô morrendo lá, daí claro que eu vou olhar. Mas se eu tô lá num espaço, se eu tô estudando, se eu tô lá na minha mãe, se eu tô fazendo um almoço, eu não vou parar tudo para responder o Fábio. Porque quando eu era na década de 80 e 90, por exemplo, eu tive meu primeiro celular, eu tive em 2004, 2005 para 2006, que era aquele celularzinho, tinha uma lanterninha, era a única coisa que tinha era a lanterninha. Eu lembro que para mim foi a glória, porque daí eu consegui escrever meus poemas na rua, né, naquelas mensagenzinhas, né? E aí, pessoal, se vocês pensarem, se eu tinha que falar com um amigo meu, se eu tinha que falar com alguém e morasse um pouco longe, e a pessoa não tivesse telefone fixo, eu teria que ir na casa dessa pessoa para falar com ela. Então a gente não era tão desesperado assim para responder. Hoje em dia as pessoas mandam mensagem e querem que você responda na hora. Se demora 5 minutos para responder, a pessoa está dizendo assim, porque não olha minhas mensagens, porque não responde minhas mensagens. Mas é que assim, essa velocidade que o mundo alcançou não é a minha velocidade, eu não vou me adaptar. Agora, vocês cresceram nessa velocidade, então talvez vocês se adaptem mais facilmente a ela, mas ao mesmo tempo, essa necessidade que as pessoas têm de serem atendidas momentaneamente torna-as frágeis,
e torna o mundo dinâmico de uma forma que é impossível de aguentar. Então daí a gente fala, não tenho tempo para nada. É claro que não tem tempo para nada, porque o tempo todo você está em torno de atender essas novas necessidades, e essas novas necessidades são milhões. Aí você compra você compra por exemplo, aquelas coisas que faz suco, sabe? Aquelas centrífugas de suco lá. Muita gente comprou quando saiu essa centrífuga de suco, eu inclusive. Cara, você nunca usa. É um saco, tem 10 milhões e 300 mil peças naquilo lá. Daí você vai lavar, é um sofrimento do caramba. É bom, mas você não vai fazer isso. Você pega o liquidificador e bate no liquidificador e depois coa, é muito mais fácil. Então se a gente compra aquela porcaria lá, e ainda faz uma maionese no liquidificador, e ainda faz não sei o que lá, cara, é outra vivência. A gente não consegue mais viver com uma batatinha no molho e um franguinho frito e um feijão e arroz. Parece uma coisa assim, tudo tem que mexer com tecnologia. É bom, tô falando que é ruim. Mas, cara, a gente tem que entender que a gente é que provoca essa ansiedade, a gente é que provoca esse desconcerto no mundo. Pela tecnologia, a tecnologia provoca também. Então nós não temos mais tempo para nada e nem para dormir. Porque durante a noite a gente tá lá nas redes sociais sofrendo por qualquer porcaria que alguém diz que não tem relevância alguma. Um ignorante, um imbecil fala alguma coisa, seja, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, né? E fica sofrendo noites e noites a fio por uma idiotice que está nas redes sociais, né? Então a gente tá perdido nesse mundo. Antes havia coisas assim, havia maldade, crueldade, totalmente como existe hoje. Mas hoje a gente aproxima a maldade da gente, mesmo ela estando distante. Cara, eu tava assistindo umas lives no TikTok. Acho legal. Ora, me enfiei naquilo lá, né? Mas aí, um dia, eu percebi que existiam uns grupinhos, era um cara ali de Marechal, um tal de Gesiel, né? Gente fina, assim, pra você ver as lives, né? Só pra isso também, né? Aquela coisa de ficar se cantando, ficar falando lá, né? E aí assistindo, eu vi que o grupinho dele lá, a panelinha dele, não me respondia, ninguém conversava comigo, que eu tava sendo discriminado lá dentro, né? E assim, daí eu fiquei meio irritado uma noite, depois eu comigo, nossa, sabe? Que imbecil que eu tô sendo, eu pensei comigo, porque, né? É um grupo, uma panelinha, é um pessoal, e eu fui interagir, mas que diferença isso faz na minha vida, gente? Que diferença isso faz na minha vida? Estão entendendo que a gente cria um monte de situação imbecil que não tem nada a ver? Fábio, fala. Deixa eu desligar aqui meu áudio, senão vai sair muito alto. Então, por essa e tantas outras conversas e tantas outras falas e tantas outras ideias parecidas com essa, eu cada dia mais tenho certeza das coisas que eu não quero para mim e das coisas que eu acho que estão começando a querer para a minha vida, né? Essa questão do tempo de acelerar as coisas, né? Eu vejo assim de que aqui em casa mesmo, por exemplo, ontem mesmo até me deparei com uma situação e nos outros dias também, assim, de que nós aqui em casa estamos ficando sem tempo. E as coisas, a gente sai muito, né, assim, mas meu pai sai muito de casa e eu fico assim, só trancado nessa varanda aqui, ó, você consegue estar virado por causa das contas das aulas. Fábio, peraí. Estar podendo, né, fazer as coisas, né? E tem muita coisa para fazer. Peraí, Fábio. Olha, aqui. Ô, Fábio, desliga a câmera. Fica sem a câmera e continua falando para ver se melhora. Isso, fala lá, Fábio. Ok, então. Então, essa questão de como que é o sítio, também, as pessoas dizem, você tem, né, o tempo assim,
é mais tranquilo, tá? Esse ritmo conturbado ele está, né, se modificando, né? E eu comecei a anotar e a fazer escolhas de que, não, é melhor diminuir certas coisas, é melhor, né, parar com certas atividades, certas coisas, e veja que não está sendo tão proveitoso assim, né? Porque, inclusive, eu percebi isso muito no meio universitário. Você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que ler, você tem que... muitas coisas. Sim, é importante. Mas eu comecei a notar assim, de que não vai com essa vontade de mim, mas sim sempre a partir da fala do outro. E eu assumo essa ideia para mim, eu compro essa ideia.